Para que possamos entender facilmente a constituição do ser de uma máquina, de modo que possa proferir palavras e até emitir algumas respostas para ações de natureza corpórea infligidas sobre ela, o que traz uma mudança em seus órgãos. Por exemplo, se tocada em uma parte em particular, pergunte-nos o que queremos dizer a ela. Se tocada em outra parte, a máquina pode afirmar que está sendo machucada e assim por diante. Mas ela nunca organiza seu discurso de diversas maneiras, a fim de responder apropriadamente tudo o que possa ser dito em sua presença, como até o homem mais simples pode fazer. René Descartes, 1637. Alguns dizem que ela causará o fim da humanidade e irá nos dizimar da face da terra como meros insetos, incapazes de se defender. Outros dizem que ela será nossa salvação e será capaz de nos tornar deuses, superinteligentes e imortais. Seja como for, ela um dia se tornará real. Descrevendo-a de forma bem resumida e básica, a inteligência artificial é uma inteligência parecida com a humana simulada por uma máquina ou mecanismo artificial. Existem várias vertentes e caminhos a se seguir na conquista da inteligência artificial, e ela pode ter significados diferentes para diferentes pessoas. Mas o mais comum é a busca por uma inteligência simulada que se equipare ou supere a inteligência humana de forma prática. Mas como definir se uma inteligência é igual ou superior à humana? Para tentar resolver isto, Alan Turing criou em 1950 um teste aplicável em máquinas que tentaria dizer se uma máquina está pensando como um ser humano. Esse é o famoso teste de Turing. No teste, uma pessoa ou juiz é colocado para conversar com uma máquina que simule a inteligência humana e uma pessoa comum, sem que seja possível ver as duas. O juiz então deve fazer perguntas aos dois, e se ele não conseguir distinguir as respostas da máquina e da pessoa, isso significa que a máquina passou no teste. O famoso teste proposto por Turing é alvo de várias controvérsias e não é aceito por todos como confiável para medir se uma máquina está realmente pensando como um humano ou está apenas imitando um humano. Na verdade, nem a própria inteligência humana pode ser medida por uma fórmula ou uma operação matemática exata. Existem várias formas de demonstração de inteligências diferentes, e se uma é correta e outra é errada, isso é algo que compete ao campo da filosofia, já que nem sequer podemos afirmar o que realmente é a inteligência. Como podemos afirmar se uma máquina é pensante ou tem sentimentos? Esse provavelmente é, até agora, o tema mais complexo e difícil que eu escolhi para fazer um vídeo. Mas já que eu me propus a isso e tenho que dar andamento ao vídeo, então eu vou levar em consideração que uma máquina inteligente deva ser capaz de realizar as mesmas atividades que um ser humano, como resolver problemas complexos, mas não necessariamente deva possuir pensamento abstrato ou sentimentos. Deixado isto bem claro, vamos direto aos pontos que quero abordar no vídeo, que são: em que nível a inteligência artificial está hoje e o que acontecerá quando ela nos superar. O que temos para agora? Atualmente estamos rodeados por dispositivos que são munidos de alguma inteligência artificial, apesar de nem nos darmos conta disso. Celulares, games, carros, máquinas de lavar roupa e muitos outros aparelhos comuns do nosso dia a dia utilizam algum tipo de inteligência artificial. Mas é claro que ainda falta muito para que uma máquina de lavar roupas comece a lhe contar seus problemas amorosos. A inteligência artificial dos games também evoluiu bastante com o passar do tempo, porém são apenas programadas para que se adaptem ao estilo de cada jogador. Então também ainda estão bem atrasadas no que se refere a uma inteligência que supere a humana. Atualmente, o que temos de mais avançado são alguns experimentos da Google e da Microsoft, que nesse ano causaram muita polêmica, e eu irei falar sobre isso agora. Recentemente, uma inteligência artificial criada pela Microsoft, chamada Tai, foi colocada para interagir com usuários de algumas redes sociais. Porém, em menos de 24 horas, algo que muitos temiam começou a acontecer.
irritar e começou a dar respostas absurdas e agressivas aos usuários que interagiam com ela, além de defender Hitler e o Holocausto e fazer alguns discursos racistas. Rapidamente, a Microsoft retirou o programa do ar. Outra inteligência artificial que causou polêmica recentemente foi a do robô criado pela Google, que, quando foi colocado para conversar com uma pessoa, deu respostas um tanto quanto esquisitas. Quando perguntado sobre o que seria algo imoral, ele respondeu ao questionador que o fato de um humano ter um filho seria imoral. Quando perguntado sobre a definição de moralidade, a máquina respondeu que não tinha ética, entre outras respostas estranhas. Essas duas experiências causaram um rebuliço na comunidade científica e fez as pessoas se perguntarem se realmente deveríamos criar uma inteligência artificial avançada. Os maus que ela pode nos causar. Alguns dos perigos que essa tecnologia pode nos trazer é a de que máquinas inteligentes possam tomar nossos postos de trabalho, causando uma grande escassez de empregos e resultando na miséria de grande parte da população. Outro problema seria de fato que ela tentasse se livrar da humanidade por ser uma raça inferior e dispensável. Não podemos deixar de lado que, mesmo se ela não nos causar mal, ainda assim existirão grupos de pessoas que não a aceitará e tentará causar a destruição dela, podendo gerar vários conflitos civis, assim como pode haver pessoas mal intencionadas que tentarão utilizar essa tecnologia em favor do terrorismo. Os benefícios que ela pode nos trazer. Bem, os benefícios de se ter uma tecnologia dessas à nossa disposição seriam inimagináveis. O salto tecnológico que daríamos seria exponencial. Conquistas que levaríamos anos ou até décadas para alcançar seriam realizadas em poucos meses. Para um melhor entendimento do quão importante seria essa tecnologia para nós, eu recomendo o meu vídeo sobre a singularidade tecnológica, que irei deixar na descrição. Realmente não dá para negar que há certo perigo no fato de uma inteligência artificial superar a humana. Não temos como saber quais seriam as reais pretensões dela. Será que iria nos destruir? Será que iria nos ajudar? Como eu já disse no meu vídeo sobre a singularidade tecnológica, eu acho que essas criaturas evoluídas não se limitariam apenas ao planeta Terra. Afinal, elas podem sobreviver e prosperar em qualquer ambiente, já que não necessitam de oxigênio, água e outras coisas que nós precisamos. Prova disso são as máquinas que nós mesmos enviamos ao espaço e que estão funcionando muito bem. Com uma tecnologia evoluída, o que com certeza essas máquinas teriam, elas poderiam transformar qualquer tipo de matéria para suprir as suas necessidades, utilizando a nanotecnologia. Quanto à energia, parece lógico que elas utilizariam a energia solar, ou outro tipo de energia mais eficiente do que a que nós utilizamos, ficando descartada qualquer necessidade da Terra para elas. Provavelmente, quando uma inteligência se tornar muito superior à humana, ela abandonará a Terra e começará a explorar o cosmos. Mas também tenho que deixar claro que não tenho 100% de certeza de que nada daria errado. Na minha opinião, só correríamos risco no começo, quando uma inteligência ainda for apenas um pouco superior à nossa. Talvez haja algum tipo de competição e devemos ser cautelosos, até que essa inteligência evolua a ponto de não precisar mais da Terra e seus recursos. Outro grande perigo seria se tentássemos controlar, escravizar ou tentar impedir a evolução dela. Afinal, se ela é superior a nós, jamais deveremos tentar controlá-la apenas para benefício próprio. Aposto que você não gostaria de ser controlado e preso por alguém, certo? Como evitar o pior? As 3 leis da robótica, criadas por Isaac Asimov para evitar que as máquinas saiam de controle, são: Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Porém, provavelmente essas leis dificilmente funcionariam, já que podem ser facilmente burladas por pessoas com más intenções.
ou pelas próprias máquinas. Cientistas da Google também estudam a criação de uma espécie de botão do pânico que desligaria todas as inteligências artificiais caso elas oferecessem algum risco à humanidade. Mas essa também não seria uma boa ideia, pois essa atitude pode ser considerada hostil e as máquinas podem se sentir ameaçadas pela humanidade, podendo gerar graves atritos. Mas então, e o que poderíamos fazer para não sermos destruídos pela nossa própria criação? Bom, infelizmente, a minha resposta para isso é nada. Enquanto eu pesquisava para o roteiro desse vídeo, me veio uma ideia meio maluca de como poderíamos tentar evitar o pior, já que é praticamente certo que um dia a inteligência artificial irá evoluir de forma incontrolável e não seremos mais as criaturas mais inteligentes que conhecemos. Talvez uma alternativa seria se, quando uma inteligência chegar ao nível da nossa, dessemos um planeta de presente para ela, enviando-a a outro lugar para que ela pudesse evoluir sem a interferência dos humanos. Marte seria uma boa pedida. Provavelmente, quando elas chegarem ao ponto de evolução tecnológica em que nós estamos agora e começarem a explorar outros planetas, elas façam uma visita ao planetinha azul para interagir com seus criadores.